Bom, eu estive pensando desde ontem como ilustrar aquele formalismo todo que nós discutimos, e eu tinha uma ideia de fazer uma coisa relativamente simples e finalmente essa coisa relativamente simples de fato funcionou, mas como ela realmente ficou razoavelmente simples, eu preferi deixar ela como um exercício, né? E vou fazer uma um pouco pior, né? que vocês podem encontrar na seção 6 desse curso dado pelo Mackenzie, que está disponível no Archive, tá certo? A referência está entre as referências do curso. Chama Path Integral Methods and Applications, Richard Mackenzie. A seção 6 chama-se Teoria de Perturbações na Mecânica Quântica, tá certo? E ele faz, digamos, um bocado do que a gente fez da última vez, de uma maneira um pouco diferente, e depois faz um exemplo. Nós vamos fazer esse exemplo dele, que vai ilustrar como é que essas coisas funcionam, e usando os mesmos ingredientes vai ser fácil, talvez, montar a solução desse exercício que eu espero colocar na minha página hoje à tarde, né? Não está ainda, tá certo? Mas vai estar. Muito bem, o que nós vamos tratar então vai ser um problema de perturbação onde nós vamos fazer o oscilador anarmônico, certo? E nós vamos calcular uma propriedade específica do oscilador anarmônico, perturbativamente, porque a gente não é capaz de fazer isso exatamente, certo? E então nós temos uma lagrangiana que vai ser uma lagrangiana de oscilador m sobre 2 q ponto ao quadrado menos m sobre 2 ômega 2 q2, certo? Isso seria a lagrangiana não perturbada, o L0, certo? E vou colocar uma perturbação Q4, certo? Então eu vou colocar um coeficiente aqui, menos lambda Q4. Esse lambda é positivo e esse menos lambda Q4 quer dizer que é um potencial lambda Q4 positivo, tá certo? Então que cresce no infinito, certo? Então eu estou somando no poço harmônico, na parábola, estou somando uma parábola de quarta ordem, tá certo? Um coeficiente lambda que eu digo que é pequeno, certo? Então eu vou tratar esse termo aqui perturbativamente, certo? Isso corresponde ao que a gente chamou de V da última vez, certo? Menos V de Q, certo? Então o V de Q é lambda Q4, certo? Isso, digamos, isso daqui, digamos, seria o que aparece numa teoria de campos livre, e isso daqui seria uma interação entre os campos. Vocês já ouviram falar alguma coisa de teoria de campos? Certamente vocês devem ter ouvido falar da famosa teoria lambda Φ4. Isso daqui é a teoria lambda Q4. Ok? Muito bem, então nós vamos tentar calcular uma propriedade disso daqui. O que nós vamos calcular? Nós vamos querer calcular qual é a correção em ordem mais baixa, que vai ser ordem lambda, da energia do estado fundamental. Tá certo? Então eu vou querer calcular, quer dizer, isso daqui vai ter um estado fundamental com uma energia E0, eu vou chamar de ordem zero, não perturbada. Esse zero quer dizer o estado fundamental e esse zero quer dizer que é só o L0, tá certo? E isso vocês sabem que é H cortado ômega sobre 2. Vocês sabem até calcular isso com integrais funcionais. Como é que a gente faz? A gente pega o propagador, vai para o setor euclidiano, tá certo? Ok? E calcula a função de partição, e da função de partição até dá o espectro inteiro do oscilador. Em particular, dá o primeiro, certo? E o que eu vou querer é saber, eu vou dizer que o E0
vai ser H cortado ômega sobre 2, mais uma correção de primeira ordem. Tá certo? Primeira ordem em lambda. Eu vou querer calcular isso aqui. Bom, esse é um probleminha extremamente simples. A gente pode resolver isso em uma linha na mecânica quântica, tá certo? E então a gente sabe até a resposta. Então não é pela resposta que a gente está fazendo esse trabalho, vai fazer esse trabalho todo. Mas é pela prática de usar aquela ferramentaria toda num caso em que a gente sabe até a resposta, porque a gente sabe que tem que dar aquilo. Ou então a gente errou alguma coisa, ou não funciona, ou alguma coisa está mal, tá certo? Então vamos ver. Vamos calcular antes isso em mecânica quântica só para saber a resposta, tá certo? A resposta é muito simples. Eu vou fazer aqui nesse canto, tá certo? O que seria o delta E1 na mecânica quântica? Seria simplesmente o valor médio no estado fundamental não perturbado, tá certo? Da perturbação, certo? Ok? Então, eu teria que pegar a função de onda, tá certo? O que é a função de onda do oscilador? A função de onda do estado fundamental, do oscilador livre, isso daqui, com função de Q, vai ser 1 sobre raiz de πb a 1/2, isso é a normalização, a gaussiana famosa, E a menos Q2 sobre 2B2. O que é esse B? Esse B é H cortado sobre M ômega do oscilador a 1/2, chamado parâmetro do oscilador. Certo? Então, esse delta E aqui vai ser simplesmente o sanduíche do lambda Q4 nessa função de onda aqui. Tá certo? Então, eu vou ter dois fatores desse, vai dar 1 sobre raiz de πb aqui. Vou ter uma integral em todos os Qs, tá certo? Eu vou ter aqui um lambda que eu posso tirar para fora porque é uma constante, tá certo? Eu vou ter o Q4 aqui, tá certo? Que é a perturbação. E vou ter dois fatores desse que vão ser E a menos Q2 sobre B2. Certo? Isso ao quadrado daquilo lá. Então é só fazer essa integral. Tá certo? Fazer essa integral é extremamente simples, porque eu posso dizer que essa integral vai ser, vejam, se eu fizer a derivada disso daqui com relação a 1 sobre B2, a derivada dessa exponencial em relação a 1 sobre B2, desce um Q2 aqui para fora, certo? Se eu fizer duas derivadas, tá certo? Desce Q4, tá certo? Então eu posso dizer que isso daqui vai ser lambda sobre raiz de πb, a segunda derivada em relação a 1 sobre B2, tá certo? Ok? De fato, desce um menos. A segunda derivada desce 2 menos, não tem problema. Da integral em dq só de E a menos Q2 sobre B2, certo? E isso daqui, qualquer criança sabe que é raiz de πb, certo? Então, essa correção vai ser lambda sobre raiz de πb, a segunda derivada em relação a 1 sobre B2 de raiz de πb, certo? Cancelo raiz de π, certo? Que é uma constante. E agora eu tenho que calcular essa derivada meio esquisita, certo? O que é muito simples. Se eu chamar 1 sobre B2 de U, então significa que B é igual a U a menos 1/2, tá certo? E 1 sobre B é U a 1/2, isso daqui é ainda U a 1/2, D2, DU2 de B, de U a menos 1/2. Então é só essa derivadazinha simples. Eu derivo isso duas vezes, vai dar 1/2 U a menos 3/2, menos 1/2, depois 1/2, 3/2, que vai dar 3/4. Então isso aqui vai dar U a 1/2, que fica lá. Aqui vai dar 3/4, que são as duas derivadas, U a menos 5/2. Certo? U a 1/2 com U a menos 5/2 dá U a menos 2. Certo? Esqueci o lambda. Aqui tem um lambda, certo?
tem um lambda também. Então isso aqui vai ser simplesmente lambda 3/4 de lambda U a menos 2. Mas U a menos 2 é B4, certo? Então vai ser 3/4 de lambda B4. Que tem que ser um lambda B4 é óbvio, porque essa integral tem que ter uma dimensão de comprimento e o único comprimento que tem aí é B. Então deve ser proporcional a lambda B4. E a gente acabou de achar que o coeficiente de proporcionalidade é 3/4. Tá certo? Como o lambda, o B é aquilo lá, isso daqui dá simplesmente 3/4 de lambda H cortado ao quadrado, porque isso aqui é a quarta potência, M2 ômega 2. Pronto, calculou. Tá aí, essa é a correção. Né? Fim. Né? Então, vamos guardar esse resultado aqui e é o que a gente vai passar o resto do tempo calculando da maneira mais escambótica possível, mas é interessante porque ilustra como é que a gente usa isso aqui. A gente acabou de ver que o ΔI de 1, num cálculo muito simples, é simplesmente 3/4 de lambda H cortado ao quadrado sobre M2 ômega 2. Tá? Claro que vai ter correções de ordem superior, lambda 2, lambda 3, etc. Eu não estou calculando isso aqui. Então vamos calcular isso aqui. Já sei a resposta, certo? Muito bem, então eu preciso, em primeiro lugar, descobrir como é que eu faço para calcular a energia do estado fundamental. Bom, a receita que nós temos é via função de partição, tá certo? Calcular a função de partição, a gente tem que calcular a integral funcional no setor euclidiano e aí fazer uma integral em Q, que é o traço. Isso dá a função de partição, etc. Então, mas tem uma maneira mais simples de ter o mesmo resultado, que não precisa calcular traço nenhum, tá certo? Muito bem. Digamos que eu pegue, quer dizer, então a primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir como que a gente vai tirar isso aqui de uma integral funcional, certo? Digamos que a gente fosse capaz de calcular a integral funcional exata para esse lambda aqui. Se eu tivesse isso, como é que daí eu tiraria a energia do estado fundamental? Um jeito é a função de partição, mas se eu quiser evitar uma integração, eu posso pegar simplesmente o propagador, tá certo? Vamos chamar de K, seria o propagador que corresponde a essa lagrangiana aqui. Quer dizer, o propagador geral seria Q' menos IH cortado beta, tá certo? Esse é aquele famoso tempo imaginário, tá certo? E aqui Q0. Quer dizer, eu vou de Q a Q' num tempo imaginário menos IH cortado beta, tá certo? O que eu vou fazer é escolher isso daqui. Se eu pegar isso aqui e integrar, em Q eu tenho traço. Isso dá função de partição. Mas em vez de pegar a função de partição, eu vou só escolher um valor particular para esse daqui. Por que não escolher 0? Certo? Então eu faço a propagação de 0 a 0, tá certo? Ok? Num tempo imaginário. Tá? Ok? Muito bem. Como é que eu posso extrair daqui a energia do estado fundamental? O E0 completo, certo? Isso aqui ainda não tem nenhuma expansão perturbativa. Digamos que eu colei isso aqui exatamente. Então, eu quero extrair a energia do estado fundamental daqui. O que eu digo, tem um exercício que mostra uma coisa análoga para a função de partição, quer dizer, que eu posso usar o seguinte truque. Eu posso dizer que o E0 é igual ao limite, quando beta vai para o infinito, de menos 1 sobre beta logaritmo daquela coisa lá. K0 menos IH cortado beta 0, 0. Por que eu estou usando isso em vez do traço? Porque é mais fácil calcular isso do que o traço. Se eu calculei aquela coisa com Q, ainda é uma função de Q que eu tenho que integrar. É mais fácil pôr Q igual a 0.
Quando Q é igual a zero, você se lembra do propagador do oscilador harmônico? Tem um monte de Qs lá no expoente. Tudo aquilo vai embora, tá certo? Fica só quase o F de T na frente, tá certo? Então fica muito simples, certo? Então vamos usar, tentar ver que isso aqui funciona. Aí, então a pergunta é, a primeira é essa: por que isso funciona? Vamos ver. Vamos ver o que seria essa coisa aqui. Essa coisa aqui, vamos usar coisas formais. Eu posso escrever isso aqui com uma soma sobre todos os autoestados, digamos que eu achei. Vamos fazer de conta que eu conheço o espectro disso daqui. Então eu conheço todas as funções de onda, os φn, como e eu estou escolhendo aqui a coordenada como sendo zero. Aqui eu tenho E menos beta EN, φn, complexo conjugado, de zero. Certo? Quer dizer, se eu tivesse isso aqui calculado, seria essa soma aqui. Tá certo? Isso aqui vai de zero até infinito. O E0 é a energia do estado fundamental. Estou supondo que esses E estão ordenados do menor para o maior. Certo? Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pôr em evidência um fator E a menos beta E0. Sempre posso fazer isso, certo? Aí vai ficar aqui uma soma. Bom, vamos escrever isso assim. Quando eu ponho E beta E0, o primeiro termo aqui vai ficar simplesmente o φ0 de zero módulo ao quadrado, certo? Isso com isso, certo? Mas tem os outros termos. Os outros termos agora vai dar uma soma n igual a 1 até infinito, tá certo? Os outros. Aqui vai ficar o φn de zero, eu vou escrever assim, módulo ao quadrado também. E aqui vai ficar E a menos beta EN menos E0. Certo? Esse negócio entra aqui e restabelece o resto da soma, isso aqui restabelece o primeiro, isso é a mesma coisa. Tá certo? Muito bem. Então, isso aqui, se eu tivesse isto seria isto. Certo? Então, agora vamos aplicar a receita naquilo e ver o que acontece. Tá certo? O diabo é que essa receita, se funciona, deve me produzir aquele E0 ali. Tá certo? Ok? Qual é a vantagem desse truque? Vocês estão vendo que isso daqui, esse φ0 é independente de beta. A única dependência de beta está aqui. Certo? Esse primeiro termo, esse φ0. Esses outros têm os φn's. Os φn's têm um fator exponencial além daquele. E esse negócio que está aqui, En menos E0, é sempre positivo. Tá certo? Porque E0 é o que tem menor energia. Então isso aqui é a energia, a distância em energia do estado fundamental para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. Isso aqui são todos maiores. Então isso aqui é positivo. Tá certo? Então quando o beta cresce, isso aqui vai embora para baixo. Certo? Exponencialmente. Certo? Então, isso aqui seria o limite, quando beta vai para o infinito, de menos 1 sobre beta, o logaritmo daquela história. Então, o logaritmo dessa história vai ser, primeiro o logaritmo de E a menos beta E0 vai ser menos beta E0. Certo? E o logaritmo disso aqui vai dar a soma dos logaritmos, ainda vai ter aqui mais um logaritmo de φ0, 0 ao quadrado, mais a soma n igual a 1 a infinito de φn 0, essas constantes aqui, que são os valores das funções de onda na origem, E a menos beta En menos E0. Bom, se eu mando beta para o infinito, primeiro aqui no primeiro termo ele cancela. Tá certo? Esse menos com menos cancela e o primeiro termo aqui vai dar simplesmente E0. Certo? Não depende, no limite esse primeiro termo dá o E0. Tá certo? E aí vai ficar E0 mais o limite de beta indo para o infinito de menos 1 sobre beta
vezes esse logaritmo aqui. Mas esse logaritmo aqui, quando beta cresce muito, o logaritmo vai para uma constante, vai ser o logaritmo disso aqui. Tá certo? Porque esse negócio aqui vai todo embora para baixo furiosamente. Tá certo? Então isso aqui tende a um logaritmo de φ0, que é uma constante, mas está dividido por beta. Então isso aqui vai a zero. Tá certo? Então esse limite, de fato, é o E0. Certo? Isso quer dizer que para calcular a energia do estado fundamental, eu posso me dispensar do uso da função de partição. A função de partição me daria todo o espectro, em particular, se eu tivesse isso aqui, certo? Eu podia escrever ela nessa forma e tentar extrair essas coisas aqui, como a gente fez para o oscilador. Mas então, a receita que nós vamos usar é essa daqui. Tá? Então, já vi que isso funcionou, eu não preciso mais dessa conta aqui. E nós vamos calcular a energia do estado fundamental dessa maneira. Para calcular dessa maneira, então, eu preciso desse propagador aqui, em tempo imaginário. Então, a gente vai trabalhar no setor euclidiano. Certo? Mas isso eu não sei calcular. Tá certo? Porque o que eu teria que fazer? Quer dizer, essa coisa aqui agora, na vida real, isso aqui, na melhor das hipóteses, seria uma integral funcional, tá certo? De E a menos beta vezes a ação, tá certo? Desculpe, E a menos 1 sobre H cortado, vamos escrever assim. Está no setor euclidiano, então não tem I, então vai ficar aqui de 0 a H cortado beta, d tal, certo? Que eu estou fazendo T indo a menos I tal, certo? O tal final é menos IH cortado beta, isso aqui vai ser a integral de H cortado beta, o I de tal aqui é o dt', etc. Ok? Então, vamos ver, isso daqui vai dar agora L. Pronto, é isso aí, certo? Calcular essa ação. Vamos escrever essa ação explicitamente, L0 menos lambda Q4. Ok? E esses Qs vão ser, digamos, trajetórias arbitrárias, com as condições de contorno que em tal igual a zero é zero e em tal igual a H cortado beta é zero também. Certo? Então isso daqui eu sei calcular, mas isso não. Certo? Então eu não sou capaz de usar isso daqui nessa forma usando a coisa exata, porque isso aqui tem esse lambda Q4. Mas agora então eu vou perturbar naquilo. Tá certo? O que eu faço? Eu uso aquele truque antigo. Em vez de usar isso, eu vou calcular um K zero, quer dizer, sem esse termo aqui, só com L0, mas com uma fonte, J. Certo? Ok? O que é isso? Isso aqui vai ser essa integral funcional dq e menos 1 sobre h cortado, a integral de 0 a h cortado beta d tal, e aqui eu vou colocar L0 menos J de tal Q. Certo? Eu simplesmente coloquei esse termo. Qual é a ideia de usar isso daqui? É porque se eu montar a série de Dyson para esse negócio aqui, tratando isso como perturbação, eu vou ter aquelas integrais todas onde aparece um Q4, um T e os propagadores livres, depois dois Q4s. E o primeiro termo que me interessa é ter um Q4.
Mas eu posso fazer um Q4 derivando funcionalmente essa coisa que eu sei calcular 4 vezes em relação a J de tal, certo? Cada derivada dessa me faz descer um Q. É o mesmo truque que eu usei aqui, mutatis mutandis, tá certo? Então, um jeito de fazer desse... E aí eu faço as derivadas, ponho o J igual a zero e pronto. E tenho, então, a correção, certo? Então, a gente precisa calcular essa integral funcional, certo? Então, vamos calcular essa integral funcional. Eu acho que eu embananei um pouco as coisas aqui, uns sinais, tá certo? Como eu estou no setor euclidiano, isso aqui vai aparecer com mais aqui, tá certo? Mas tudo bem. Vamos ver, vamos fazer isso direito, certo? Vamos ver a ação que eu teria que calcular. A ação normal, S de Q de T', certo? Bom, que ação é essa? Isso aqui vai ser a ação com o J e o L0, certo? Isso aqui seria simplesmente a integral de 0 a t dt', e aqui eu teria m sobre 2 q ponto ao quadrado menos m ômega 2 sobre 2 q2 menos mais j de tal. Quer dizer, não importa, no fundo, esse sinal do j, quer dizer, se eu colocar menos... Vamos ver se aquilo lá está certo também. Se eu colocar aqui mais j de tal q, está certo? Essa é a integral que eu teria que calcular aqui. Se eu tiver um LJ, um L0, menos j de... Vamos colocar aqui menos. Eu substituo menos lambda Q4 por um menos jq, certo? Então, essa seria, aqui é t, certo? Linha. Isso aqui está no tempo real, tá certo? Agora eu faço t indo para menos i tal. Então, o t' é menos i tal. Então, o dt' é igual a menos i d tal. Tá certo? Então, no setor euclidiano, isso daqui vai ficar menos i integral em d tal de 0 a t, que vai ser menos i h cortado beta. Tá certo? Aqui eu tenho ddt, esse ddt vai virar um dd tal com sinal menos, isso aqui vai ficar menos m sobre 2. Só que aqui, como eu estou fazendo tal, eu vou tirar o i, porque o valor do tal vai ser h cortado beta. O i já está aqui, tá certo? M, q ponto ao quadrado, agora q ponto é dd tal, menos m ômega 2 sobre 2 q2 e menos j de tal q. Agora eu faço isso com uma função de tal, tá certo? A única coisa que muda aqui, eu tenho ddt ao quadrado, o ddt tem um i quadrado vai dar um menos 1, então vai trocar o sinal da energia cinética, certo? Então, se eu pegar esse menos aqui e combinar com os menos de dentro, fica todo mundo mais, certo? Ok? E aí esse i com o ih cortado da ação vai dar menos 1 sobre h cortado, tá certo? Então vai aparecer exatamente o que está escrito ali, certo? Muito bem. Então a gente fez a rotação e tem que calcular aquela história ali. E o que eu preciso calcular agora é essa ação aqui. Vamos escrever aqui em cima a ação em termos de tal agora. Isso aqui então vai ser, a ação que vai aparecer aqui vai ser d tal. Eu tenho mais aqui e mais aqui, tá certo?
E isso que está aqui é essa ação SJ0 de Q de tal. Certo? Muito bem. Então eu tenho que calcular essa integral funcional, eu tenho aquela coisa ali. Então eu vou fazer isso da maneira usual, tá certo? Eu vou usar, eu vou dizer em geral que o Q de tal genérico vai ser o que eu chamo o Q clássico de tal, né? Que resolve as equações clássicas de movimento com essa ação aqui, certo? Que deixa essa ação estacionária, mais um x de tal, certo? Isso daqui é o mesmo para todo mundo, sai fora, dá um fator com a ação clássica e sobra uma integral funcional no x, que é aquela integral funcional do que sobra. Mas esse termo linear aqui, se vocês pensaram um pouquinho nos exercícios, vocês sabem que não contribui para aquele f de t, certo? Ele cai fora, ele entra só na equação clássica. Então, isso daqui vai embora do pré-fator f de t, e o f de t é o f de t do oscilador normal, tá certo? E então tudo que eu preciso fazer é achar esse Q clássico. Então, para achar esse Q clássico, eu tenho que fazer a minimação aqui, tá certo? E ver qual é a equação de movimento clássica, tá certo? Como é que a gente faz isso? Vamos fazer de uma maneira bem pedestre, tá certo? O que a gente pode fazer é colocar isso aqui dentro, tá certo? Essa ação J no Q genérico, eu vou escrever Q clássico mais X, certo? Agora, isso daqui vai ser integral de zero, esse T eu esqueci, é H cortado beta agora, certo? H cortado beta, de tal, e aqui eu vou ter M sobre 2, Q clássico ponto, mais X ponto, ponto é d de tal, agora, ao quadrado, mais M sobre 2, ômega 2, Q clássico, mais X ao quadrado, mais J, Q clássico, mais X. Certo? Muito bem, aqui eu tenho os seguintes termos. Vamos pegar esse colchete aqui e abrir. Isso aqui vai ter um M sobre 2, um Q clássico ponto ao quadrado, mais, pegar tudo que só tem Q clássico antes, mais M sobre 2, ômega 2, Q clássico ao quadrado, mais J, Q clássico, tá certo? Aí eu pego termos lineares, mais... Ok? M tem duplo produto, então esses dois vão embora. M, Q clássico ponto, X ponto, mais M ômega 2, Q clássico X, mais JX, certo? Esses são os termos que são lineares em X, certo? E depois eu tenho os termos que são quadráticos em X, aqui não tem, certo? Isso aqui, então, vai dar M sobre 2, X ponto ao quadrado, mais M sobre 2, ômega 2, X quadrado. Certo? Muito bem. Se eu colocar isto aqui, esses termos aqui, isso aqui vai me dar a ação calculado simplesmente na trajetória clássica. Certo? Isso é a ação se o x for zero, certo? Se o x for zero, isso aqui vai ser a ação, certo? É o que sobrou aqui. E que eu tinha lá para um Q genérico, tá certo? Aqui, certo? Esse termo aqui tem esse termo cruzado aqui. Esse termo cruzado eu uso para fazer eu trato fazendo uma integração por partes, tá certo? Lembrem que as condições de contorno do x são sempre 0 e 0. Aqui do Q também é 0 e 0, mas o Q, se não fosse 0 e 0, o Q tomava conta, o Q clássico tomava conta das condições de contorno e o x era sempre 0 e 0. Então essas condições aqui são sempre 0 e 0. Então esse negócio aqui, fazendo uma integração por partes,
vai me dar um termo que é m, q ponto clássico, x, tá certo? Calculado entre 0 e h cortado beta, tá certo? É o termo integrado. E vai ter um sinal negativo, menos. Aqui vai ter, e o que sobra é uma integral de 0 a h cortado beta de, vamos deixar mais aqui, o que vai sobrar aqui é um termo que é menos m, q dois pontos clássico, x, eu vou pôr o x em evidência, porque vai ter um termo que é m ômega 2 q clássico, x, tá certo? Mais j, x, tá certo? Então eu ponho x aqui, tá certo? De tal. Ok? Muito bem. Então, aqui está a equação clássica do movimento, tá certo? A equação clássica do movimento, eu quero que esse termo linear se anule. E o jeito de se anular, eu escolhi o Q clássico de maneira que isso aqui seja zero, tá certo? Isso é a equação clássica do movimento, mas agora eu estou no setor euclidiano. Então, vocês estão vendo que saiu um sinal trocado, tá certo? A energia cinética está com o sinal trocado. E o termo aqui, tá? Então, isso daqui vai ser a equação clássica de movimento, vai ser o seguinte, m, eu posso pôr m em evidência, isso é igual a zero, eu troco o sinal, fica m, q dois pontos, vamos escrever assim, m, d2, d tal 2, menos, porque se eu puser mais aqui, tem menos aqui, menos m já está ômega 2, isso no Q clássico. Agora eu deixo aquele termo no segundo lado, ele ficaria menos do lado de cá, vai ser mais do lado de lá, vai ser j de tal. Certo? Essa é a equação clássica do movimento, que é uma equação inhomogênea agora, por causa da fonte, tem uma força externa. Certo? Se não tivesse a força externa, seria isso daqui. Vocês veem que tem esse sinal menos aqui. Isso por causa do setor euclidiano, porque aqui é tempo imaginário, certo? Então é como se o potencial harmônico tivesse de ponta cabeça, tá certo? Em vez de ser um potencial assim, é um potencial assim, certo? E a solução, em vez de ser senos e cossenos, que seria se fosse mais ou exponenciais, vão ser exponenciais reais, ou se vocês quiserem, seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, tá certo? Ok? Então essa é a equação que eu tenho que resolver, tá certo? Para ter o Q clássico. Uma vez que eu achei essa função de tal que satisfaz essa equação, e a gente vai resolver isso. Se vocês olharam outra vez nos problemas, vocês viram que é fácil resolver isso daqui com funções de Green. A gente precisa de uma função de Green desse pedaço aqui, integram aquilo lá, tem a solução. Tá certo? Tem que acertar as condições iniciais, etc. Ok? De contorno. Tá? Para isso eu preciso de uma função de Green também com as condições de contorno apropriadas. Tá? Muito bem. Bom, a gente vai resolver isso, efetivamente. Mas antes de resolver isso, vamos ver como é que eu calculo essa ação inteira. Porque para calcular a ação, digamos que eu quero calcular a ação clássica, isso aqui, certo? Que eu preciso, esse é o fator todo importante. Isso daqui vai sobrar uma integral funcional, mas essa integral funcional é do oscilador puro, conforme anunciado, não aparece o J aqui, tá certo? Então esse é o prefator f de t. O prefator f de t é o mesmo do oscilador. O oscilador tem um seno no denominador, com i, agora vai virar um seno hiperbólico, sem o i, tá certo? Mas é a mesma coisa, então eu sei o que é. Esse pedaço aqui não me preocupa, tá certo? Esse pedaço aqui eu faço ser zero se eu escolher o Q clássico apropriadamente. Mas aí, tendo o Q clássico apropriado, eu preciso calcular o primeiro. Porque essa ação aqui, colocando isso aqui, vai ser o que vai aparecer na integral funcional exponencial menos 1 sobre h cortado desse objeto aí. Então, se eu tenho o Q clássico, nada impede de eu colocar aqui e calcular isso explicitamente, fazer uma integral no tempo, etc. Certo? Mas isso é trabalhar demais, como vocês sabem. Tem truques que a gente não precisa, a gente trabalha o mínimo, né? Assim mesmo trabalha muito, mas vamos ver, não vamos trabalhar mais do que o estritamente necessário. Então,
o que eu quero é calcular a integral de 0 a h cortado beta d tal de m q sobre 2, q clássico, ponto ao quadrado, mais m ômega 2 sobre 2, q clássico ao quadrado, mais j q clássico. Tá? É isso que eu quero calcular. O que eu vou fazer? De novo, eu vou fazer uma integração por partes no primeiro termo. Tá certo? Aí eu vou ter um m sobre 2, q clássico, ponto, q clássico. Tá certo? Calculado entre 0 e h cortado beta. Tá certo? Menos a integral d tal de m sobre 2, q dois pontos clássico, q clássico. Certo? Então, esse primeiro termo eu posso substituir por menos m q dois pontos q. Tá certo? Então, eu posso pôr aqui menos m q dois pontos q. E aí eu posso pôr um q clássico em evidência. Certo? Ok? E sobra esse termo integrado, mas esse termo integrado depende da velocidade e da posição no inicial e final. Agora eu vou usar já a minha simplificação. Eu escolhi 0 como ponto inicial e final. Então, Q de 0 eu quero calcular como 0 e Q final como 0. Com isso, esse termo aqui vai embora. Certo? Isso porque eu escolhi o K de 0 a 0. Se eu pusesse de Q a Q, ficava também Q e Q, mas aí tem o Q ponto, que pode não ser o mesmo dos dois lados. Tá certo? Então, de qualquer jeito, vai sobrar isso aqui. De qualquer jeito, é mais fácil calcular isso do que tudo, porque vamos ver o que sobra. Quer dizer, isso aqui é fácil de calcular relativamente, e aí o resto que sobra é isso daqui. No nosso caso, isso aqui é mais fácil ainda, porque é 0. Tá certo? Isso aqui é porque 0, eu estou indo de 0 a 0. Então, isso aqui é 0. Então, isso daqui. Agora, isso daqui é muito parecido com a equação de movimento. Porque, veja, eu tenho um menos aqui, posso pôr um menos aqui fora, aqui fica mais aqui, menos e menos. Certo? A equação clássica é o seguinte, menos m mais e mais, mas com coeficientes 1. Aqui eu tenho um meio, mas eu posso colocar um meio aqui e menos um meio aqui. Certo? Esse menos j eu posso escrever como menos j sobre 2 duas vezes. Certo? Aí, esse pedaço todo aqui, certo? O que é? É 0. Certo? Hã? É 0 porque é equação de movimento, certo? É metade da equação de movimento, mas a metade de 0 é 0. Certo? Então, esse negócio aqui é 0. E a resposta para isso, esse menos com aquilo lá, fica simplesmente a integral de 0 a h cortado beta d tal, 1 meio, que é esse daqui, de j de tal, q clássico de tal. Certo? Então, a ação clássica que eu preciso é simplesmente isso daqui. Isso aqui é o S 0 J de Q clássico. Nesse caso, de 0 a 0. Certo? Então, vocês estão vendo, lá em cima da exponencial da ação, só vai aparecer os termos em J. Todos os outros vão embora. Isso por causa desse estratagema de fazer de 0 para 0. Os outros Qs que estavam lá são todos 0, então não aparece. Tá certo? Então, sobra só o termo do J. É o J que vai contribuir para a ação clássica. Tá certo? Então, vocês estão vendo que eu preciso só achar a solução disso daqui com a função de Green apropriada e colocar lá para ter a ação clássica. Com isso, eu já
Muito bem. Com nova energia, vamos continuar então. Então, vamos resolver essa equação aqui, certo? Se eu escolher uma função de Green que satisfaça essa equação aqui, que tem as condições de contorno apropriadas, 0 a 0, eu não preciso de nenhuma solução da homogênea para acertar as condições. Aliás, se eu quiser que a solução da homogênea vá de 0 a 0, a solução 0 serve, tá certo? Né? Da homogênea. Então, eu vou procurar uma função de Green e a gente vai calcular ela só quando necessário, né? Mas a função de Green que a gente vai calcular vai ser a seguinte: m, o operador é d2, d tal 2, menos ômega 2, deixa eu chamar aqui tal linha ao quadrado, tá certo? E aqui eu vou ter uma função de Green g de tal linha e tal duas linhas. Isso daqui vai ser delta de tal linha menos tal duas linhas, certo? A função de Green vai satisfazer isso. Ela satisfaz a equação homogênea, uma função de tal e tal linha, e quando tal é diferente de tal linha, como função de tal linha, ela satisfaz a equação homogênea. Mas tem uma descontinuidade ali, de tal, que a segunda derivada dá um delta, certo? Muito bem. Se eu tenho essa função de Green, então, e com as condições de contorno apropriadas, tá certo? A função de Green não é única. Tá? A função de Green é uma espécie de inverso desse operador. Mas esse operador não tem inverso, então, ou por outro, ele tem muitos inversos. Cada condição de contorno dá um inverso diferente. Então eu tenho que acertar as condições de contorno e tudo bem. Isso é até um... Aí o que eu faço? Eu tenho simplesmente que o Q clássico de tal linha, digamos assim, vai ser a integral de 0 a h cortado beta, que são d tal duas linhas, tá certo? Da função de Green, g tal linha, tal duas linhas, com a fonte j de tal duas linhas, certo? Esse é o jeito usual. Se pegarem isso e colocarem na equação, e eu disser que o g satisfaz aquilo, vocês vão ver que isso satisfaz aquela equação inhomogênea, tá certo? Estou decompondo isso daqui em pulsos, tá certo? E cada pulso me dá uma contribuição dessa daqui, eu estou somando todos os pulsos, certo? Então esse é o Q de tal linha. Então com isso eu posso calcular, sem dizer o que é esse G, eu já posso ter uma expressão para o que é o SJ0 de Q clássico. Tá certo? Está escrito lá. É menos um meio, não, é mais um meio da integral de J com o Q. Tá certo? Então, eu vou ter um meio da integral de 0 a h cortado beta de tal linha do J de tal linha com o Q de tal linha. Mas o Q de tal linha está aqui. Então, vamos escrever a outra integral antes, tá certo? 0 de tal duas linhas, h cortado beta. Aqui eu vou ter o J de tal linha, o G de tal linha, tal duas linhas, J de tal duas linhas. Só isso. Certo? Então, calculei a ação clássica. Calculei sem calcular ainda, mas eu preciso, para ter isso, dar sentido completo a isso, eu preciso da função de Green. Mas se eu achar uma função de Green, eu ponho lá e tem uma expressão, certo? E vocês estão vendo que tem dois J's nessa ação, certo? Muito bem. Eu estou resolvendo aqui, basicamente, um dos exercícios no setor euclidiano, certo? Mas é... Muito bem. Então, vamos voltar atrás essa coisa aqui e vamos dizer que essa integral funcional aqui vai ser um f de h cortado beta
certo? Que é o f de t, vezes essa ação clássica, E menos 1 sobre 2h cortado, a integral 0h cortado beta de tal linha, integral de 0h cortado beta. Bom, eu estive pensando desde ontem como ilustrar aquele formalismo todo que nós discutimos, e eu tinha uma ideia de fazer uma coisa relativamente simples e finalmente essa coisa relativamente simples de fato funcionou, mas como ela realmente ficou razoavelmente simples, eu preferi deixar ela como um exercício, né? E vou fazer uma um pouco pior, né? que vocês podem encontrar na seção 6 desse curso dado pelo Mackenzie, que está disponível no Archive, tá certo? A referência está entre as referências do curso. Chama Path Integral Methods and Applications, Richard Mackenzie. A seção 6 chama-se Teoria de Perturbações na Mecânica Quântica, tá certo? E ele faz, digamos, um bocado do que a gente fez da última vez, de uma maneira um pouco diferente, e depois faz um exemplo. Nós vamos fazer esse exemplo dele, que vai ilustrar como é que essas coisas funcionam, e usando os mesmos ingredientes vai ser fácil, talvez, montar a solução desse exercício que eu espero colocar na minha página hoje à tarde, né? Não está ainda, tá certo? Mas vai estar. Muito bem, o que nós vamos tratar então vai ser um problema de perturbação onde nós vamos fazer o oscilador anarmônico, certo? E nós vamos calcular uma propriedade específica do oscilador anarmônico, perturbativamente, porque a gente não é capaz de fazer isso exatamente, certo? E então nós temos uma lagrangiana que vai ser uma lagrangiana de oscilador m sobre 2 q ponto ao quadrado menos m sobre 2 ômega 2 q2, certo? Isso seria a lagrangiana não perturbada, o L0, certo? E vou colocar uma perturbação Q4, certo? Então eu vou colocar um coeficiente aqui, menos lambda Q4. Esse lambda é positivo e esse menos lambda Q4 quer dizer que é um potencial lambda Q4 positivo, tá certo? Então que cresce no infinito, certo? Então eu estou somando no poço harmônico, na parábola, estou somando uma parábola de quarta ordem, tá certo? Um coeficiente lambda que eu digo que é pequeno, certo? Então eu vou tratar esse termo aqui perturbativamente, certo? Isso corresponde ao que a gente chamou de V da última vez, certo? Menos V de Q, certo? Então o V de Q é lambda Q4, certo? Isso, digamos, isso daqui, digamos, seria o que aparece numa teoria de campos livre, e isso daqui seria uma interação entre os campos. Vocês já ouviram falar alguma coisa de teoria de campos? Certamente vocês devem ter ouvido falar da famosa teoria lambda Φ4. Isso daqui é a teoria lambda Q4. Ok? Muito bem, então nós vamos tentar calcular uma propriedade disso daqui. O que nós vamos calcular? Nós vamos querer calcular qual é a correção em ordem mais baixa, que vai ser ordem lambda, da energia do estado fundamental. Tá certo? Então eu vou querer calcular, quer dizer, isso daqui vai ter um estado fundamental com uma energia E0, eu vou chamar de ordem zero, não perturbada,
Esse 0 quer dizer o estado fundamental e esse 0 quer dizer que é só o L0, tá certo? E isso vocês sabem que é H cortado ômega sobre 2. Vocês sabem até calcular isso com integrais funcionais. Como é que a gente faz? A gente pega o propagador, vai para o setor euclidiano, tá certo? Ok? E calcula a função de partição e da função de partição até dar o espectro inteiro do oscilador. Em particular, dá o primeiro, certo? E o que eu vou querer é saber, eu vou dizer que o E0 vai ser H cortado ômega sobre 2 mais uma correção de primeira ordem. Tá certo? Primeira ordem em lambda. Eu vou querer calcular isso aqui. Bom, esse é um probleminha extremamente simples. A gente pode resolver isso em uma linha na mecânica quântica, tá certo? E então a gente sabe até a resposta. Então não é pela resposta que a gente está fazendo esse trabalho, vai fazer esse trabalho todo. Mas é pela prática de usar aquela ferramentaria toda num caso em que a gente sabe até a resposta, porque a gente sabe que tem que dar aquilo. Ou então a gente errou alguma coisa, ou não funciona, ou alguma coisa está mal. Tá certo? Então vamos ver. Vamos calcular antes isso em mecânica quântica só para saber a resposta. Tá certo? A resposta é muito simples. Eu vou fazer aqui nesse canto, tá certo? O que seria o delta E1 na mecânica quântica? Seria simplesmente o valor médio no estado fundamental não perturbado, tá certo? Da perturbação, certo? Ok? Então, eu teria que pegar a função de onda, tá certo? O que é a função de onda do oscilador? A função de onda do estado fundamental do oscilador livre, isso daqui, com função de Q, vai ser 1 sobre raiz de πb a 1 meio, isso é normalização, a gaussiana famosa, E a menos Q2 sobre 2B2. O que é esse B? Esse B é H cortado sobre M ômega do oscilador a 1 meio, chamado parâmetro do oscilador. Certo? Então, esse delta E aqui vai ser simplesmente o sanduíche do lambda Q4 nessa função de onda aqui. Tá certo? Então, eu vou ter dois fatores desse, vai dar 1 sobre raiz de πb aqui. Vou ter uma integral em todos os Qs, tá certo? Eu vou ter aqui um lambda que eu posso tirar para fora porque é uma constante, tá certo? Eu vou ter o Q4 aqui, tá certo? Que é a perturbação. E vou ter dois fatores desse que vão ser E a menos Q2 sobre B2. Certo? Isso ao quadrado daquilo lá. Então é só fazer essa integral. Tá certo? Fazer essa integral é extremamente simples, porque eu posso dizer que essa integral vai ser, vejam, se eu fizer a derivada disso daqui com relação a 1 sobre B2, a derivada dessa exponencial em relação a 1 sobre B2, desce um Q2 aqui para fora, tá certo? Se eu fizer duas derivadas, tá certo? Desce Q4, tá certo? Então eu posso dizer que isso daqui vai ser lambda sobre raiz de πb, a segunda derivada em relação a 1 sobre B2, tá certo? Ok? De fato, desce um menos. A segunda derivada desce 2 menos, não tem problema. Da integral em dq só de E a menos Q2 sobre B2, certo? E isso daqui, qualquer criança sabe que é raiz de πb, certo? Então, essa correção vai ser lambda sobre raiz de πb, a segunda derivada em relação a 1 sobre B2 de raiz de πb. Certo? Cancela o raiz de π, certo? Que é uma constante. E agora eu tenho que calcular essa derivada meio esquisita, certo? O que é muito simples. Se eu chamar 1 sobre B2 de U, então significa que B é igual a U a menos 1 meio, tá certo? E 1 sobre B é U a 1 meio, isso daqui é ainda U a 1 meio, D2, DU2
de B de U a menos 1 meio. Então é só essa derivadazinha simples. Eu derivo isso 2 vezes, vai dar 1 meio U a menos 3 meios, menos 1 meio, depois 1 meio, 3 meios, que vai dar 3 quartos. Então isso aqui vai dar U a 1 meio, que fica lá. Aqui vai dar 3 quartos, que são as duas derivadas, U a menos 5 meios. Certo? U a 1 meio com U a menos 5 meios dá U a menos 2. Certo? Esqueci o lambda. Aqui tem um lambda, certo? Aqui tem um lambda também. Então isso aqui vai ser simplesmente lambda 3 quartos de lambda U a menos 2. Mas U a menos 2 é B4, certo? Então vai ser 3 quartos de lambda B4. Que tem que ser um lambda B4 é óbvio, porque essa integral tem uma dimensão de comprimento e o único comprimento que tem aí é B. Então deve ser proporcional a lambda B4. E a gente acabou de achar que o coeficiente de proporcionalidade é 3 quartos. Tá certo? Como o lambda, o B é aquilo lá, isso daqui dá simplesmente 3 quartos de lambda H cortado ao quadrado, porque isso aqui é a quarta potência, M2 ômega 2. Pronto, calculou. Está aí, essa é a correção. Né? Fim. Né? Então, vamos guardar esse resultado aqui e é o que a gente vai passar o resto do tempo calculando da maneira mais escambótica possível, mas é interessante porque ilustra como é que a gente usa isso aqui. A gente acabou de ver que o ΔI de 1, num cálculo muito simples, é simplesmente 3 quartos de lambda H cortado ao quadrado sobre M2 ômega 2. Tá? Claro que vai ter correções de ordem superior, lambda 2, lambda 3, etc. Eu não estou calculando isso aqui. Então vamos calcular isso aqui. Já sei a resposta, certo? Muito bem, então eu preciso, em primeiro lugar, descobrir como é que eu faço para calcular a energia do estado fundamental. Bom, a receita que nós temos é via função de partição, tá certo? Calcular a função de partição, a gente tem que calcular a integral funcional no setor euclidiano e aí fazer uma integral em Q, que é o traço, isso dá função de partição, etc. Então, mas tem uma maneira mais simples de ter o mesmo resultado, que não precisa calcular traço nenhum, tá certo? Muito bem. Digamos que eu pegue, quer dizer, então a primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir como que a gente vai tirar isso aqui de uma integral funcional, certo? Digamos que a gente fosse capaz de calcular a integral funcional exata para esse lambda aqui. Se eu tivesse isso, como é que daí eu tiraria a energia do estado fundamental? Um jeito é a função de partição, mas se eu quiser evitar uma integração, eu posso pegar simplesmente o propagador, tá certo? Vamos chamar de K, seria o propagador que corresponde a essa lagrangiana aqui. Quer dizer, o propagador geral seria Q' menos IH cortado beta, tá certo? Esse é aquele famoso tempo imaginário, tá certo? E aqui Q0. Quer dizer, eu vou de Q a Q' num tempo imaginário menos IH cortado beta, tá certo? O que eu vou fazer é escolher isso daqui. Se eu pegar isso aqui e integrar, em Q eu tenho traço. Isso dá função de partição. Mas em vez de pegar a função de partição, eu vou só escolher um valor particular para esse daqui. Por que não escolher 0? Certo? Então eu faço a propagação de 0 a 0, tá certo? Ok? Num tempo imaginário. Tá? Ok? Muito bem. Como é que eu posso extrair daqui a energia do estado fundamental? O E0 completo, tá certo? Isso aqui ainda não tem nenhuma expansão perturbativa. Digamos que eu colei isso aqui exatamente. Então, eu quero extrair a energia do estado fundamental daqui. O que eu digo, tem um exercício que mostra uma coisa análoga para a função de partição, quer dizer, que eu posso usar o seguinte truque. Eu posso dizer
que o E0 é igual ao limite, quando beta vai para o infinito, de menos 1 sobre beta, logaritmo daquela coisa lá. K0 menos IH cortado beta, 0, 0. Por que eu estou usando isso em vez do traço? Porque é mais fácil calcular isso do que o traço. Se eu calculei aquela coisa com Q, ainda é uma função de Q que eu tenho que integrar. É mais fácil pôr Q igual a 0. Quando Q é igual a 0, você se lembra do propagador do oscilador harmônico? Tem um monte de Qs lá no expoente. Tudo aquilo vai embora. Tá certo? Fica só quase o F de T na frente. Tá certo? Então fica muito simples. Certo? Então vamos usar, tentar ver que isso aqui funciona. Aí, então a pergunta é, a primeira é, por que isso funciona? Vamos ver. Vamos ver o que seria essa coisa aqui. Essa coisa aqui, vamos usar coisas formais. Eu posso escrever isso aqui com uma soma sobre todos os autoestados, digamos que eu achei. Vamos fazer de conta que eu conheço o espectro disso daqui. Então eu conheço todas as funções de onda, os φn, e eu estou escolhendo aqui a coordenada como sendo 0. Aqui eu tenho E menos beta EN, φn, complexo conjugado, de 0. Certo? Quer dizer, se eu tivesse isso aqui calculado, seria essa soma aqui. Tá certo? Isso aqui vai de 0 até infinito. O E0 é a energia do estado fundamental. Estou supondo que esses E estão ordenados do menor para o maior. Certo? Muito bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pôr em evidência um fator E a menos beta E0. Sempre posso fazer isso, certo? Aí vai ficar aqui uma soma. Bom, vamos escrever isso assim. Quando eu ponho E beta E0, o primeiro termo aqui vai ficar simplesmente o φ0 de 0 módulo ao quadrado, certo? Isso com isso, certo? Mas tem os outros termos. Os outros termos agora vai dar uma soma n igual a 1 até infinito, tá certo? Os outros. Aqui vai ficar o φn de 0, eu vou escrever assim, módulo ao quadrado também. E aqui vai ficar E a menos beta En menos E0. Certo? Esse negócio entra aqui e restabelece o resto da soma. Isso aqui restabelece o primeiro, isso é a mesma coisa. Tá certo? Muito bem. Então, isso aqui, se eu tivesse isto seria isto. Certo? Então, agora vamos aplicar a receita naquilo e ver o que acontece. Tá certo? O diabo é que essa receita, se funciona, deve me produzir aquele E0 ali. Tá certo? Ok? Qual é a vantagem desse truque? Vocês estão vendo que isso daqui, esse φ0 é independente de beta. A única dependência de beta está aqui. Certo? Esse primeiro termo, esse φ0. Esses outros têm os φn's. Os φn's têm um fator exponencial além daquele. E esse negócio que está aqui, En menos E0, é sempre positivo. Certo? Porque E0 é o que tem menor energia. Então isso aqui é a energia, a distância em energia do estado fundamental para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. Isso aqui são todos maiores. Então isso aqui é positivo. Certo? Então quando o beta cresce, isso aqui vai embora para baixo. Certo? Exponencialmente. Certo? Então, isso aqui seria o limite, quando beta vai para o infinito, de menos 1 sobre beta, o logaritmo daquela história. Então, o logaritmo dessa história vai ser, primeiro o logaritmo de E a menos beta E0 vai ser menos beta E0. Certo? E o logaritmo disso aqui vai dar a soma dos logaritmos, ainda vai ter aqui mais um logaritmo de φ0, 0 ao quadrado, mais a soma n igual a 1 a infinito de φn 0, essas constantes aqui, que são os valores das funções de onda na origem, E a menos beta
e n menos E0. Bom, se eu mando beta para o infinito, primeiro aqui no primeiro termo ele cancela, tá certo? Esse menos com menos cancela e o primeiro termo aqui vai dar simplesmente E0. Certo? Não depende, no limite esse primeiro termo dá o E0. Tá certo? E aí vai ficar E0 mais o limite de beta indo para o infinito de menos 1 sobre beta vezes esse logaritmo aqui. Mas esse logaritmo aqui, quando beta cresce muito, o logaritmo vai para uma constante, vai ser o logaritmo disso aqui. Tá certo? Porque esse negócio aqui vai todo embora para baixo furiosamente. Tá certo? Então isso aqui tende a um logaritmo de φ0, que é uma constante, mas está dividido por beta. Então isso aqui vai a zero. Certo? Então esse limite, de fato, é o E0. Certo? Isso quer dizer que para calcular a energia do estado fundamental, eu posso me dispensar do uso da função de partição. A função de partição me daria todo o espectro, em particular, se eu tivesse isso aqui, certo? Eu podia escrever ela nessa forma e tentar extrair essas coisas aqui, como a gente fez para o oscilador. Mas então, a receita que nós vamos usar é essa daqui. Tá? Então, já vi que isso funcionou, eu não preciso mais dessa conta aqui. E nós vamos calcular a energia do estado fundamental dessa maneira. Para calcular dessa maneira, então, eu preciso desse propagador aqui, em tempo imaginário. Então, a gente vai trabalhar no setor euclidiano. Certo? Mas isso eu não sei calcular. Tá certo? Porque o que eu teria que fazer? Quer dizer, essa coisa aqui agora, na vida real, isso aqui, na melhor das hipóteses, seria uma integral funcional, tá certo? De E a menos beta vezes a ação, tá certo? Desculpe, E a menos 1 sobre H cortado, vamos escrever assim. Está no setor euclidiano, então não tem I, então vai ficar aqui de 0 a H cortado beta, d tal, certo? Que eu estou fazendo T indo a menos I tal, certo? O tal final é menos IH cortado beta, isso aqui vai ser a integral de H cortado beta, o I de tal aqui é o dt', etc. Ok? Então, vamos ver, isso daqui vai dar agora L. Pronto, é isso aí, certo? Calcular essa ação. Vamos escrever essa ação explicitamente, L0 menos lambda Q4. Ok? E esses Q vão ser, digamos, trajetórias arbitrárias, com as condições de contorno que em tal é igual a zero é zero e em tal é igual a H cortado beta é zero também. Certo? Então isso daqui eu sei calcular, mas isso não. Certo? Então eu não sou capaz de usar isso daqui nessa forma usando a coisa exata, porque isso aqui tem esse lambda Q4. Mas agora então eu vou perturbar naquilo. Tá certo? O que eu faço? Eu uso aquele truque antigo. Em vez de usar isso, eu vou calcular um K zero, quer dizer, sem esse termo aqui, só com L0, mas com uma fonte, J. Certo? Ok? O que é isso? Isso aqui vai ser essa integral funcional dq e menos 1 sobre h cortado, a integral de 0 a h cortado beta, d tal, e aqui eu vou colocar L0 menos J
de tal Q. Certo? Eu simplesmente coloquei esse termo. Qual é a ideia de usar isso daqui? É porque se eu montar a série de Dyson para esse negócio aqui, tratando isso como perturbação, eu vou ter aquelas integrais todas onde aparece um Q4, um T e os propagadores livres, depois dois Q4s. E o primeiro termo que me interessa é ter um Q4. Mas eu posso fazer um Q4 derivando funcionalmente essa coisa que eu sei calcular 4 vezes em relação a J de tal. Certo? Cada derivada dessa me faz descer um Q. É o mesmo truque que eu usei aqui, mutatis mutandis, tá certo? Então, é um jeito de fazer desse... E aí eu faço as derivadas, ponho J igual a zero e pronto. E tenho, então, a correção, certo? Então, a gente precisa calcular essa integral funcional, certo? Então, vamos calcular essa integral funcional. Eu acho que eu embananei um pouco as coisas aqui nos sinais, tá certo? Como eu estou no setor euclidiano, isso aqui vai aparecer com mais aqui, tá certo? Mas tudo bem. Vamos ver, vamos fazer isso direito, certo? Vamos ver a ação que eu teria que calcular. A ação normal, S de Q de T', certo? Bom, que ação é essa? Isso aqui vai ser a ação com o J e o L0, certo? Isso aqui seria simplesmente a integral de 0 a t dt', e aqui eu teria m sobre 2 q ponto ao quadrado menos m ômega 2 sobre 2 q2 menos mais J de tal. Quer dizer, não importa, no fundo, esse sinal do J. Quer dizer, se eu colocar menos... Vamos ver se aquilo lá está certo também. Se eu colocar aqui mais J de tal Q, está certo? Essa é a integral que eu teria que calcular aqui. Se eu tiver um LJ, um L0... menos J de... vamos colocar aqui menos. Eu substituo menos lambda Q4 por um menos JQ, certo? Então, essa seria... Aqui é T, certo? Linha. Isso aqui está no tempo real, tá certo? Agora, eu faço T indo para menos I tal. Então... o T' é menos I tal. Então, o dt' é igual a menos I d tal. Tá certo? Então, no setor euclidiano, isso daqui vai ficar menos I integral em d tal de 0 a t, que vai ser menos I H cortado beta, tá certo? Aqui eu tenho DDT, esse DDT vai virar um DD tal com sinal menos, isso aqui vai ficar menos M sobre 2. Só que aqui, como eu estou fazendo tal, eu vou tirar o I, porque o valor do tal vai ser H cortado beta. O I já está aqui, tá certo? M, Q ponto ao quadrado, agora Q ponto é DD tal, menos M ômega 2 sobre 2 Q2 e menos J de tal Q. Agora eu faço isso com uma função de tal, tá certo? A única coisa que muda aqui, eu tenho DDT ao quadrado, o DDT tem um I quadrado vai dar um menos 1, então vai trocar o sinal da energia cinética, certo? Então, se eu pegar esse menos aqui e combinar com os menos de dentro, fica todo mundo mais, certo? Ok? E aí esse I com o IH cortado da ação vai dar menos 1 sobre H cortado. Tá certo? Então vai aparecer exatamente o que está escrito ali. Tá certo? Muito bem.
Então a gente fez a rotação e tem que calcular aquela história ali. E o que eu preciso calcular agora é essa ação aqui. Vamos escrever aqui em cima a ação em termos de tal agora. Isso aqui então vai ser, a ação que vai aparecer aqui vai ser d tal. Eu tenho mais aqui e mais aqui, tá certo? E isso que está aqui é essa ação SJ0 de Q de tal. Certo? Muito bem. Então eu tenho que calcular essa integral funcional, eu tenho aquela coisa ali. Então eu vou fazer isso da maneira usual, tá certo? Eu vou usar, eu vou dizer em geral que o Q de tal genérico vai ser o que eu chamo o Q clássico de tal, né? Que resolve as equações clássicas de movimento com essa ação aqui, certo? Que deixa essa ação estacionária, mais um x de tal, certo? Isso daqui é o mesmo para todo mundo, sai fora, dá um fator com a ação clássica e sobra uma integral funcional no x, que é aquela integral funcional do que sobra. Mas esse termo linear aqui, se vocês pensarem um pouquinho nos exercícios, vocês sabem que não contribui para aquele f de t, certo? Ele cai fora, ele entra só na equação clássica. Então, isso daqui vai embora do pré-fator f de t, e o f de t é o f de t do oscilador normal, tá certo? E então, tudo que eu preciso fazer é achar esse Q clássico. Então, para achar esse Q clássico, eu tenho que fazer a minimação aqui, tá certo? E ver qual é a equação de movimento clássica, tá certo? Como é que a gente faz isso? Vamos fazer de uma maneira bem pedestre, tá certo? O que a gente pode fazer é colocar isso aqui dentro, tá certo? Essa ação J no Q genérico, eu vou escrever Q clássico mais X, certo? Agora, isso daqui vai ser integral de zero, esse T eu esqueci, é H cortado beta agora, certo? H cortado beta, d tal, e aqui eu vou ter M sobre 2, Q clássico ponto, mais X ponto, ponto é d tal agora, ao quadrado, mais M sobre 2, ômega 2, Q clássico, mais X ao quadrado, mais J, Q clássico, mais X. Certo? Muito bem, aqui eu tenho os seguintes termos. Vamos pegar esse colchete aqui e abrir. Isso aqui vai ter um M sobre 2, um Q clássico ponto ao quadrado, mais, pegar tudo que só tem Q clássico antes, mais M sobre 2, ômega 2, Q clássico ao quadrado, mais J, Q clássico, tá certo? Aí eu pego termos lineares, mais, ok? M tem duplo produto, então esses dois vão embora. M, Q clássico ponto, X ponto, mais M ômega 2, Q clássico X, mais JX, certo? Esses são os termos que são lineares em X, tá certo? E depois eu tenho os termos que são quadráticos em X, aqui não tem, certo? Isso aqui então vai dar M sobre 2, X ponto ao quadrado, mais M sobre 2, ômega 2, X quadrado, certo? Muito bem. Se eu colocar isto aqui, esses termos aqui, isso aqui vai me dar a ação calculado simplesmente na trajetória clássica, certo? Isso é a ação se o x for zero, certo? Se o x for zero, isso aqui vai ser a ação, certo? É o que sobrou aqui. E que eu tinha lá para um Q genérico, tá certo? Aqui, certo? Esse termo aqui
tem esse termo cruzado aqui. Esse termo cruzado eu uso para fazer eu trato fazendo uma integração por partes, tá certo? Lembrem que as condições de contorno do x são sempre 0 e 0. Aqui do Q também é 0 e 0, mas o Q, se não fosse 0 e 0, o Q tomava conta, o Q clássico tomava conta das condições de contorno e o x era sempre 0 e 0. Então essas condições aqui são sempre 0 e 0. Então esse negócio aqui, fazendo uma integração por partes, vai me dar um termo que é m, Q ponto clássico, x, tá certo? Calculado entre 0 e h cortado beta, tá certo? É o termo integrado, e vai ter um sinal negativo, menos, aqui vai ter, e o que sobra é uma integral de 0 a h cortado beta, vamos deixar mais aqui, o que vai sobrar aqui é um termo que é menos m, que dois pontos clássico, x, eu vou pôr o x em evidência, porque vai ter um termo que é m ômega 2 Q clássico, x, tá certo? Mais j, x, tá certo? Então põe o x aqui, tá certo? De tal. Ok? Muito bem. Então, aqui está a equação clássica do movimento, tá certo? A equação clássica do movimento, eu quero que esse termo linear se anule. E o jeito de se anular, eu escolhi o Q clássico de maneira que isso aqui seja 0. Certo? Isso é a equação clássica do movimento, mas agora eu estou no setor euclidiano. Então vocês estão vendo que saiu um sinal trocado, tá certo? A energia cinética está com o sinal trocado. E o termo aqui, tá? Então isso daqui vai ser a equação clássica de movimento, vai ser o seguinte: m, eu posso pôr em m evidência, isso é igual a 0, eu troco o sinal, fica m, Q dois pontos. Vamos escrever assim, m, d2, d tal 2, menos, porque se eu puser mais aqui, tem menos aqui, menos m já está ômega 2, isso no Q clássico. Agora eu deixo aquele termo no segundo lado, ele ficaria menos do lado de cá, vai ser mais do lado de lá, vai ser j de tal. Certo? Essa é a equação clássica do movimento, que é uma equação inhomogênea agora, por causa da fonte, tem uma força externa, certo? Se não tivesse a força externa, seria isso daqui. Vocês veem que tem esse sinal menos aqui. Isso por causa do setor euclidiano, porque aqui é tempo imaginário, certo? Então é como se o potencial harmônico tivesse de ponta cabeça, tá certo? Em vez de ser um potencial assim, é um potencial assim, certo? E a solução, em vez de ser senos e cossenos, que seria se fosse mais, ou exponenciais, vão ser exponenciais reais, ou se vocês quiserem, seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Tá certo? Ok? Então essa é a equação que eu tenho que resolver. Tá certo? Para ter o Q clássico. Uma vez que eu achei essa função de tal que satisfaz essa equação, e a gente vai resolver isso. Se vocês olharam outra vez nos problemas, vocês viram que é fácil resolver isso daqui com funções de Green. A gente precisa de uma função de Green desse pedaço aqui, integram aquilo lá, tem a solução. Tá certo? Tem que acertar as condições iniciais, etc. Ok? De contorno. Tá? Para isso eu preciso de uma função de Green também com as condições de contorno apropriadas. Tá? Muito bem. Bom, a gente vai resolver isso, efetivamente. Mas antes de resolver isso, vamos ver como é que eu calculo essa ação inteira. Porque para calcular a ação, digamos que eu quero calcular a ação clássica, isso aqui, certo? Que eu preciso, esse é o fator todo importante. Isso daqui vai sobrar uma integral funcional, mas essa integral funcional é do oscilador puro. Conforme anunciado, não aparece o J aqui. Tá certo? Então esse é o prefator f de t. O prefator f de t é o mesmo do oscilador. O oscilador tem um seno no denominador, com um i, agora vai virar um seno hiperbólico, sem o i, tá certo? Mas é a mesma coisa, então eu sei o que é. Esse pedaço aqui não me preocupa, tá certo? Esse pedaço aqui eu faço ser zero se eu escolher o Q clássico apropriadamente. Mas aí, tendo o Q clássico apropriado, eu preciso calcular o primeiro. Porque
Porque essa ação aqui, colocando isso aqui, vai ser o que vai aparecer na integral funcional exponencial menos 1 sobre h cortado desse objeto aí. Então, se eu tenho o Q clássico, nada impede de eu colocar aqui e calcular isso explicitamente, fazer uma integral no tempo, etc. Certo? Mas isso é trabalhar demais, como vocês sabem. Tem truques que a gente não precisa, a gente trabalha o mínimo, né? Assim mesmo trabalha muito, mas vamos ver, não vamos trabalhar mais do que o estritamente necessário. Então, o que eu quero é calcular a integral de 0 a h cortado beta d tal de m q sobre 2, q clássico, ponto ao quadrado, mais m ômega 2 sobre 2, q clássico ao quadrado, mais j q clássico. Tá? É isso que eu quero calcular. O que eu vou fazer? De novo, eu vou fazer uma integração por partes no primeiro termo. Tá certo? Aí eu vou ter um m sobre 2, q clássico, ponto, q clássico. Tá certo? Calculado entre 0 e h cortado beta. Tá certo? Menos a integral d tal de m sobre 2, q dois pontos clássico, q clássico. Certo? Então, esse primeiro termo eu posso substituir por menos m q dois pontos q. Tá certo? Então, eu posso pôr aqui menos m q dois pontos q. E aí eu posso pôr um q clássico em evidência. Certo? Ok? E sobra esse termo integrado, mas esse termo integrado depende da velocidade e da posição no inicial e final. Agora eu vou usar já a minha simplificação. Eu escolhi 0 como ponto inicial e final. Então, Q de 0, eu quero calcular como 0. E Q final como 0. Com isso, esse termo aqui vai embora. Certo? Isso porque eu escolhi o K de 0 a 0. Se eu pusesse de Q a Q, ficava também Q e Q, mas aí tem o Q ponto, que pode não ser o mesmo dos dois lados. Tá certo? Então, de qualquer jeito, vai sobrar isso aqui. De qualquer jeito, é mais fácil calcular isso do que tudo. Porque vamos ver o que sobra. Quer dizer, isso aqui é fácil de calcular relativamente, e aí o resto que sobra é isso daqui. No nosso caso, isso aqui é mais fácil ainda, porque é 0. Tá certo? Isso aqui é porque 0, eu estou indo de 0 a 0. Então, isso aqui é 0. Então, isso daqui. Agora, isso daqui é muito parecido com a equação de movimento. Porque, veja, eu tenho um menos aqui, posso pôr um menos aqui fora, aqui fica mais aqui, menos e menos. Certo? A equação clássica é a seguinte, menos m mais e mais, mas com coeficientes 1. Aqui eu tenho um meio, mas eu posso colocar um meio aqui e menos um meio aqui. Certo? Esse menos j eu posso escrever como menos j sobre 2 duas vezes. Certo? Aí, esse pedaço todo aqui, certo? O que é? É 0. Certo? Hã? É 0 porque é equação de movimento, certo? É metade da equação de movimento, mas a metade de 0 é 0. Certo? Então, esse negócio aqui é 0. E a resposta para isso, esse menos com aquilo lá, fica simplesmente a integral de 0 a h cortado beta d tal, 1 meio, que é isso daqui, de j de tal, q clássico de tal. Certo? Então, a ação clássica que eu preciso é simplesmente isso daqui. Isso aqui é o S 0 J de Q clássico. Nesse caso, de 0 a 0. Certo? Então, vocês estão vendo, lá em cima da exponencial da ação, só vai aparecer os termos em J. Todos os outros vão embora. Isso por causa desse estratagema de fazer de 0 para 0. Os outros Qs que estavam lá são todos 0, então não aparece. Certo? Então, sobra só o termo do J. É o J que vai contribuir para a ação clássica. Tá certo? Então, vocês estão vendo que eu preciso só achar a solução disso daqui com a função de Green apropriada e colocar lá para ter a ação clássica. Com isso, eu já
Muito bem. Com nova energia, vamos continuar então. Então, vamos resolver essa equação aqui, certo? Se eu escolher uma função de Green que satisfaça essa equação aqui, que tem as condições de contorno apropriadas, 0 a 0, eu não preciso de nenhuma solução da homogênea para acertar as condições. Aliás, se eu quiser que a solução da homogênea vá de 0 a 0, a solução 0 serve, tá certo? Da homogênea. Então, eu vou procurar uma função de Green e a gente vai calcular ela só quando necessário, né? Mas a função de Green que a gente vai calcular vai ser a seguinte: M, o operador é D2, D tal 2, menos ômega 2, deixa eu chamar aqui tal linha ao quadrado, tá certo? E aqui eu vou ter uma função de Green G de tal linha e tal duas linhas. Isso daqui vai ser delta de tal linha menos tal duas linhas. Certo? A função de Green vai satisfazer isso. Ela satisfaz a equação homogênea, uma função de tal e tal linha, e quando tal é diferente de tal linha, como função de tal linha, ela satisfaz a equação homogênea. Mas tem uma descontinuidade ali, de tal, que a segunda derivada dá um delta. Certo? Muito bem. Se eu tenho essa função de Green, então, e com as condições de contorno apropriadas, tá certo? A função de Green não é única. A função de Green é uma espécie de inverso desse operador. Mas esse operador não tem inverso, então, ou por outro, ele tem muitos inversos. Cada condição de contorno dá um inverso diferente. Então, eu tenho que acertar as condições de contorno e tudo bem. Isso é até um... Aí, o que eu faço? Eu tenho simplesmente que o Q clássico de tal linha, digamos assim, vai ser a integral de 0 a h cortado beta, que são d tal duas linhas, tá certo? Da função de Green, G tal linha, tal duas linhas, com a fonte J de tal duas linhas, certo? Esse é o jeito usual. Se pegarem isso e colocarem na equação, e eu disser que o G satisfaz aquilo, vocês vão ver que isso satisfaz aquela equação não homogênea, tá certo? Estou decompondo isso daqui em pulsos, tá certo? E cada pulso me dá uma contribuição dessa daqui. Eu estou somando todos os pulsos, certo? Então, esse é o Q de tal linha. Então, com isso eu posso calcular, sem dizer o que é esse G, eu já posso ter uma expressão para o que é o SJ0 de Q clássico. Tá certo? Está escrito lá. É menos um meio, não, é mais um meio da integral de J com o Q, tá certo? Então, eu vou ter um meio da integral de 0 a h cortado beta de tal linha do J de tal linha com o Q de tal linha, mas o Q de tal linha está aqui. Então, vamos escrever a outra integral antes, tá certo? 0 de tal duas linhas, h cortado beta. Aqui eu vou ter o J de tal linha, o G de tal linha, tal duas linhas, J de tal duas linhas. Só isso. Certo? Então, calculei a ação clássica. Calculei sem calcular ainda, mas eu preciso, para dar sentido completo a isso, eu preciso da função de Green. Mas se eu achar uma função de Green, eu ponho lá e tem uma expressão, certo? E vocês estão vendo que tem dois J's nessa ação, certo? Muito bem. Eu estou resolvendo aqui, basicamente, um dos exercícios no setor euclidiano, certo? Mas é... Muito bem. Então, vamos voltar atrás essa coisa aqui e vamos dizer que essa integral funcional aqui vai ser um f de h cortado beta,
certo? Que é o f de t, vezes a equação clássica, e menos 1 sobre 2h cortado, a integral 0h cortado beta de tal linha, integral de 0h cortado beta